É campeão, rapaziada, é campeão. Sociedade Esportiva Palmeiras volta a levantar um caneco depois de 700 dias. Eu vou falar pra vocês, não tem muito o que se analisar desse jogo, tá bom? Eu já vou convidando vocês pra chegarem aí no like e no hype, tá bom? Ó, esse é mais um oferecimento dos membros aqui do meu canal, tá bom? Essa galera aqui que são meus chefes, são eles que financiam esse projeto. Eu tô suado, óbvio que eu tô suado, mano, tava nervoso com o jogo, velho. Vocês querem o que de mim? Mas estou aqui pra trazer aquele pós-jogo que vocês estão acostumados. E sem mais delongas, já vai deixando nos comentários o que vocês acharam do jogo de hoje. E é o seguinte, rapaziada, a primeira coisa que eu quero trazer aqui pra vocês, e eu sempre trago, pra gente entender um pouco do que foi o jogo, eu sempre trago aquele mapinha, tá ligado? Como é que é o nome? De momento de ataque, ó, esse aqui, ó. Momento de ataque, o Palmeiras começa avassalador, abre o placar, o Novo Horizontino vai tomando conta do jogo e faz o gol. E aí, vamos falar bem a verdade? Vamos falar a verdade, mano. Graças a Deus que o campo secou. Porque o Novo Horizontino é um time mais físico que o Palmeiras, e o Palmeiras estava sofrendo para ganhar duelos porque o Novo Horizontino é mais físico, e aí não tem o que fazer, doidão. O Palmeiras brigou, o Palmeiras deu a vida, o Palmeiras correu, o Palmeiras tentou dividir, mas o Palmeiras tem essa limitação porque são jogadores mais técnicos e menos físicos em relação ao Novo Horizontino. E o Novo Horizontino, naquele gramado de polo aquático do primeiro tempo, ganhou fisicamente do Palmeiras. E a impressão que eu tinha, sinceramente, é de que se o segundo tempo tivesse com aquele campo daquele jeito de novo, o Palmeiras ia tomar a virada, porque o Palmeiras não ia conseguir jogar aquele jogo. Mas graças a Deus, ó, o Novo Horizontino fez o gol de empate, tá? O Palmeiras até melhorou no fim do primeiro tempo, mas não foi nada demais. Segundo tempo, volta a bola rolando bem melhor, e o Palmeiras domina o jogo completamente. O Palmeiras não sofreu absolutamente nada no segundo tempo. Se a gente olhar para as estatísticas aqui, rapaziada, ó, posse de bola, 59-41, o Palmeiras teve menos posse. Grandes chances 2-1, finalizações 11-9. Primeiro tempo, 1-0 em grandes chances pro Novo Horizontino, cara. No segundo tempo, 1-1. Eu acho que tá esse número esquisito, tá? Mas enfim, no segundo tempo o Palmeiras controlou muito mais o jogo. O Palmeiras trocou 117 passes no segundo tempo, enquanto no primeiro ele tinha trocado 97. Não tem como jogar, mano. Não tem como jogar. Quando a gente olha para as estatísticas também de passe longo, isso vai ficar muito claro, ó. Nas estatísticas de passe, ó. Passes longos. 88 do Palmeiras no jogo, aliás, 90 do Palmeiras no jogo e 88 do Novo Horizontino. Não tem o que fazer, cara. Era só passe longo, não tinha como tocar a bola nesse gramado. E aí você vai olhar para as estatísticas do primeiro tempo, vamos voltar lá nos passes longos, e Palmeiras teve passes longos 43 no primeiro tempo. É muita coisa, às vezes um jogo tem essa quantidade de passe longo. Não tem o que fazer, cara. Era um jogo que não tinha o que fazer, mano. E outra, já vou avisando pra vocês, não vou analisar os gols, não tem que analisar dos gols. O que eu quero analisar, porque esse é um pós-jogo especial, é um pós-jogo de taça. E faz quanto tempo que a gente não levanta uma taça? Eu aqui nesse canal, eu ainda não tinha feito uma análise de um jogo de troféu, porque esse canal nasceu depois do último título do Palmeiras, que foi este daqui, ó, só pra gente lembrar. Olha que loucura, rapaziada. Hoje, a análise pós-jogo eu quero basear nisso aqui, ó. Olha isto daqui, rapaziada. Os remanescentes do último título do Palmeiras, no Paulistão, no dia 7 de abril, né? Fevereiro, março? Abril. 7 de abril de 2024, há 700 dias atrás. Apenas 5 jogadores permanecem no elenco. 3 titulares naquela final. 82% do elenco mudou. 85% do elenco atual nunca foi campeão pelo Palmeiras. Vocês têm noção do negócio desse? Vocês têm noção? E aí, se a gente olhar para outra parada aqui também, que eu acho absurdo, olha a quantidade de jogadores que levantaram a primeira taça hoje pelo Palmeiras. Olha isso daqui, mano. Eu vou colocar nesse formato aqui que eu acho que fica melhor. Olha isso aqui, mano. 23 jogadores foram campeões pela primeira vez pelo Palmeiras. Olha que loucura, mano. Olha que doideira, velho. Isso é muito relevante, cara. É muito relevante, porque 2 anos não é muito tempo. Não é muito tempo. Isso só mostra o quanto o Palmeiras tá numa reformulação. Porque 2 anos sem título não é um abismo. Caramba, ficamos numa fila gigantesca. Mas mesmo assim, em 2 anos o Palmeiras se reformulou tanto a ponto de 23 jogadores que foram campeões hoje estarem levantando o seu primeiro caneco com o Palmeiras. Isso é loucura, isso é para se refletir, isso é pra gente trazer como
um fato de, pô, a gente talvez teve paciência com esses caras quando eles perderam, talvez não. Talvez a gente pediu uma nova reformulação, mas a reformulação ainda estava num processo que ainda tinha frutos para dar e agora deu o primeiro fruto, que foi esse primeiro título. Então, isso aí possa ser um sinal de que agora os caras vão estar mais leves. Que os caras vão estar mais leves agora para desempenhar, para buscar títulos. Porque o Palmeiras no ano passado brigou por tudo, mas faltou casca. E talvez faltava esses caras serem vitoriosos. E hoje talvez seja o início de um novo elenco vitorioso. Espero que seja. Ó, o Novo Horizontino foi a campo com Jordi, Alvarinho, Dantas, Patrick, Mike, Oyama, Leonaldi, Rômulo, Matheus Bianchi, Vinícius Paiva e Robson. A única alteração em relação ao jogo da ida é o Rômulo, né? O Rômulo que o Novo Horizontino pagou para jogar e não fez nada. Fez absolutamente nada. Enquanto o Palmeiras foi a campo com novidade, né? Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez, Andrés e Marlon, Maurício e Arias, que entrou no lugar do Alan. O pai falou, tá? Quem acompanha aqui o trampo, eu avisei, tá? Que tinha muita chance do Arias jogar no lugar do Alan pela estratégia do jogo. Não jogou nada. Vou falar bem a verdade, não jogou nada. Até porque o campo não ajudou. Mas a estratégia fazia sentido. Mas, né, o campo só foi melhorar, o gramado só foi melhorar quando o Palmeiras já estava numa estratégia mais de se defender, né? E Vitor Roque e Flaco Lopes. Palmeiras joga bem com um campo seco, mas não joga bem com um campo encharcado, e isso era de se esperar de um time técnico como é o Palmeiras. Algumas considerações que eu quero trazer aqui pra vocês, rapaziada, antes da gente encerrar esse pós-jogo. Eu tô falando do pós-jogo, o gravado, tá? A galera que tá chegando aí na live, eu já vou dar uma olhada no chat e a gente vai, vamos longe ainda, mas pra quem tá vendo isso no corte, já tá acabando, tá? Já tá acabando, mas eu quero falar de um cara, mano. Um cara que é muito importante pro Palmeiras, e eu acho que a gente já decretou esse cara como sendo carta fora do baralho, e pra mim, cara, de verdade, pra mim é muito significativo, mas muito significativo, que um dos gols do título do Palmeiras, tá, talvez até o gol do título, que foi o gol que abriu o placar, em nenhum momento o Novo Horizontino empatou o jogo, empatou no placar, mas não empatou no agregado. É muito significativo que esse cara seja o cara que fez o gol do Palmeiras do título, talvez. Porque eu vou falar uma parada pra vocês, mano. Agora eu posso falar oficial, pelo jogo de hoje, pelo que foram as finais, pelo que foram os clássicos dele, pelo que foram os jogos grandes. Hoje, eu tô falando de análise, não tô falando de emoção. Vocês sabem que eu falo no jogo a jogo. Hoje, Murilo vem sendo o melhor zagueiro do Brasil. Eu sei que isso pode soar estranho, porque o ano passado do Murilo foi um terror, foi tenebroso, foi horrendo. Foi mesmo. E eu também era um dos que falava, mano, pode vender que isso aí não dá mais frutos. E o Campeonato Paulista e até o Brasileiro que vem jogando o Murilo é surreal, cara. O Murilo voltou a jogar muita bola. Hoje, pra mim, ele tá jogando mais que o Gomes, por pouco, tá? O Gomes também tá jogando bem. Eu acho que o Murilo tá até melhor que o Gomes. E pra mim, hoje vendo os jogos dos outros times, o Flamengo, até o Fluminense. O Fluminense tá bem, tem o Gêmeos que tá jogando bem lá no Fluminense. O Cruzeiro tá mais ou menos. Pô, você olha os zagueiros hoje do futebol brasileiro, a melhor dupla de zaga é Gustavo Gomes e Murilo de novo. Voltaram a ser a melhor dupla. E eu fico muito feliz pro gol ter sido do Murilo, cara. Um cara que precisava desse gol, precisava desse simbolismo de ser o cara que fez um gol numa final, porque é um cara que fez um ano de 2025 horrível e que muita gente já tinha descartado e que hoje foi um dos caras decisivos e que fez mais uma partidaça. Então, fico muito feliz pelo Murilo. Ganhamos novamente um zagueiro, que a gente achava que já era carta fora do baralho. No demais, é isso aí. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do jogo? Eu só quero comemorar. Não tem análise pra fazer. O jogo foi feio, foi naquele pasto, naquele polo aquático. Não tem o que falar do jogo, mano. A gente vai tentar na live, tá? Então, se você tá vendo isso pelo corte, cole nas lives da semana que a gente vai tentar trinchar algo do jogo, porque é bem difícil, tá? E deixa a sua opinião aí. Tamo junto e avante palestra. Fui!